Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo do Matemática Básica, nós vamos falar um pouco de funções. Vamos lá? Em primeiro lugar, qual o significado da expressão em função de? Quando eu digo que uma coisa está em função de outra, na verdade eu estou falando que ele está de acordo com, em conformidade com, na dependência de alguma coisa ou em resultado de alguma coisa. Bom, na verdade, o que a gente vai mais usar na matemática é a expressão na dependência de alguma coisa. Então, a função, na verdade, eu vou comparar duas grandezas. É uma ideia de comparação entre duas grandezas, onde uma grandeza está em função de outra, isto é, uma grandeza está na dependência de outra. Tá? Como é que isso acontece? Qual é, então, a ideia inicial de uma função, de algo em função de uma grandeza em função de? Por exemplo, quando eu quero ver a circunferência de um círculo. A circunferência de um círculo depende muito do raio do círculo. Olha só, se o raio do círculo é 1, a circunferência é de 6,28. Mas por que isso? Porque, na verdade, existe uma fórmula matemática, tá, que me diz qual é a relação entre a circunferência e o raio. Isto é, a circunferência é igual a 2 vezes o valor de π, que é aproximadamente 3,14, e o raio desse círculo. Então, no nosso círculo aqui, por exemplo, se o raio é 1, vai ser 2 vezes 3,14 vezes 1, que dá 6,28. Se o raio do meu círculo for 2, vejam, 2 vezes 3,14 vezes 2, que dá 12,57. E se eu for aumentando o valor desse raio, o valor desse círculo também vai aumentando. Opa, peraí. Então quer dizer isso que o valor da minha circunferência está na dependência do valor do raio. Então a minha circunferência está em função do raio. Ok? Bom, se eu pensar em termos apenas de função, eu estou dizendo que a circunferência é uma função que depende do raio. Ok? Bom, e aí, gente, eu tenho lá, eu aumentando o raio, aumenta a circunferência. Eu diminuindo o raio, diminui a minha circunferência. Além disso, essa fórmula, C igual a 2π vezes R, também pode ser chamada de lei de associação, onde eu estou associando a circunferência com o raio. Mas essa é a ideia inicial entre duas grandezas. E se eu pensar entre dois conjuntos, como ficaria essa relação, essas funções, essa ideia de função? Quando eu penso em dois conjuntos, eu digo o seguinte: sendo A e B dois conjuntos não vazios e uma relação F de A em B, então já vejo que eu já tenho uma relação entre os dois conjuntos. Não sei que tipo de relação é essa. Chamei ela de F. Eu digo que essa relação F é uma função de A em B quando a cada elemento X do conjunto A está associado e um só elemento Y do conjunto B. Então vamos entender melhor essa definição e vamos destacar algumas coisinhas dela. Vamos lá? Primeira coisa, ele está falando o seguinte, ó, sendo A e B dois conjuntos, então tem o conjunto A, o conjunto B, não vazios, isso é importante, eles não podem ser vazios, e uma relação F de A em B, isso quer dizer o quê? Essa relação F quer dizer que os dois conjuntos eles vão ter alguma forma de se relacionar entre si. Não sei que forma é essa, não dei um nome ainda, é uma relação apenas. Essa relação F é uma função de A em B quando a cada elemento X do conjunto A está associado e um só elemento Y de B, do conjunto B. Vejam, gente, por essa definição, cada elemento do conjunto A
tem que estar associado a 1 e a apenas um elemento y do conjunto B. Então vamos entender essa definição através de alguns problemas. Vamos lá, eu vou ter o meu conjunto A aqui e também o meu conjunto B. Okay? No conjunto A, vamos colocar os números 2, 3 e 5. No conjunto B, eu vou botar os números 4, 6, 8 e 10. Pronto. E aí, eu vou fazer uma relação entre A e B. Isto é, vou fazer com que os conjuntos A e B tenham uma relação entre si. Essa relação vai ser dada pela seguinte fórmula: y igual a 2x. Sendo que y vai ser os valores que estão no conjunto B e o x são os valores que estão no conjunto A. Lembra da nossa fórmula da circunferência? Que era C igual a 2πr? E aí eu dizia o seguinte, olha, o C está em função do raio, a circunferência está em função do raio. Isto é, a circunferência depende do valor do raio. Nesse meu caso aqui, o que acontece? O valor de y, que é do valor do B, depende do valor do x, que é o que vem de A. Então, como é que eu vou usar essa relação nesses conjuntos? É só eu substituir os valores de x e encontro os valores de y. Por exemplo, olha só. Olha só. Quais os valores que x pode assumir? Já que x vem de A, são os valores que estão em A, x pode assumir o valor igual a 2, x pode assumir o valor igual a 3 e x pode assumir o valor igual a 5, que são os valores que estão em A. Bom, se x for 2, o meu y vai ser quem? Vai ser 2 vezes 2. Logo, y vai ter que ser igual a 4. Então, isso quer dizer o quê? Que 2 vai estar relacionado com o 4. Se x for 3, y vai ser igual a 2 vezes 3. Né, 2 vezes x, não é o valor de... o y não é 2 vezes o valor de x, então é 2 vezes 3. Então, y vai ser igual a 6. Opa, então o 3 vai estar relacionado com o 6. Se x for 5, então y vai ser igual a 2 vezes o valor de x, que é 5. Logo, y vai ser igual a 10. Então 5 vai estar relacionado com o 10. Então vejam o seguinte. Cada um desses valores aqui de x, para cada um deles, eu tenho um valor correspondente em y. Então, se x for 2, dá y igual a 4. Se x for 3, dá y igual a 6. Se x for 5, dá y igual a 10. E todos esses valores estão em B. Além disso, cada um desses valores tem apenas um correspondente lá em B. Então, essa relação aqui entre A e B, através dessa fórmula, a gente chama de função. Então, isso é uma função. Okay? É importante verificar que, pela definição, né, está dizendo o seguinte: cada elemento de x. Isso quer dizer, então, que não pode sobrar elemento no conjunto A. Não pode sobrar elemento no conjunto A. Ele tem que estar associado a um e só um elemento y de B. Olha lá, o 2 está relacionado apenas ao 4. O 3 está relacionado apenas ao 6. O 5 está relacionado apenas ao 10. Mas está sobrando esse 8 aqui no B. Não tem problema. Neste exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Vamos de novo pegar o meu conjunto A e o meu conjunto B. Aqui vai ser meu conjunto B. No conjunto A, nós vamos colocar os números 3, 5, 7 e 9.
No conjunto B, nós vamos colocar os números 4, 6, 8 e 9. E vamos falar que a relação entre A e B é dada pela seguinte fórmula. Y vai ser igual a x mais 1. Onde o y está vindo, são os valores que estão em B, e o x são os valores que estão em A. Okay? E aí, de novo, os valores de y dependem dos valores de A. Então, y depende de x. Tá ok? Vamos ver se isso é uma função de acordo com aquela nossa definição de função em matemática, entre dois conjuntos. Bom, quais os valores que o x pode assumir? X pode assumir 3, x pode ser 5, x pode ser 7 e x pode ser 9. Se x for 3, então meu y vai ter que ser igual a quanto? Ao valor de x, olha só, o valor de x, que é 3, mais 1. Então meu y vai ter que ser igual a 4. Opa, então 3 vai estar relacionado com o número 4. Se x for 5, então meu y vai ter que ser igual a 5 mais 1. Então meu y vai ser igual a 6. Então meu 5 vai estar relacionado com o 6. Se meu x for 7, então meu y vai ter que ser igual a 7 mais 1. Logo, meu y vai ter que ser igual a 8. Então, o 7 vai estar relacionado com o 8. Se x for 9, então y vai ter que ser igual a 9 mais 1. E y vai ter que ser igual a 10. Ah, 9 tem que estar relacionado com 10. Opa, mas não tem 10 aqui em B. No B não existe o valor 10. Então 9 está sozinho aqui, não tem ninguém para se relacionar ali. Gente, vejam, cada um dos elementos de A tem alguma relação com B? Não. Por quê? Porque está sobrando esse 9. Esse 9 aqui não está relacionado com ninguém. Esse 9 não faz parte da relação. Então eu digo que essa relação não é uma função de A em B. Vamos a mais um exemplo. Vamos lá. Então, de novo, tem aqui meu conjunto A e o meu conjunto B. No conjunto A, vamos colocar os números menos 3, 2, 3. No conjunto B, vamos colocar os números. No conjunto B, vamos colocar os números menos 1, 0, 4, 5 e 9. E vamos falar que a relação entre A e B se dá pela seguinte fórmula. Y é igual a x ao quadrado. Sendo que o y, novamente, são os valores que estão em B e x, os valores que estão em A. Nesse caso, vamos fazer a mesma coisa que fizemos antes, isto é, ver quais os valores que x pode assumir e com quem ele pode estar relacionado lá em B. Então, x pode assumir os seguintes valores. X pode ser menos 3, x pode ser 2 e x pode ser 3. Se x for menos 3, y vai ter que ser igual a menos 3 ao quadrado. Então, y vai ter que ser igual a 9. Tem 9 lá? Tem. Então, esse meu menos 3 vai estar relacionado com o número 9. Se x for 2, então y vai ter que ser igual a 2 ao quadrado. Logo, y vai ter que ser igual a 4.
Então, o 2 vai estar relacionado com o 4. Se x for 3, então y vai ter que ser igual a 3 ao quadrado. Logo, y vai ter que ser igual a 9. Então, o 3 vai estar relacionado com o 9 também. Cada elemento de A está relacionado com alguém de B, correto? Correto, não está sobrando ninguém em A. Cada um desses elementos está relacionado com apenas um de B? Também. Olha lá, ó, o menos 3 está relacionado apenas com 9. O 2 está relacionado apenas com 4. O 3 está relacionado apenas com 9. Ah, mas você disse que tinha que ser 1 e só 1? É 1 e só 1, vindo de A. Mas o 9 aqui tem dois carinhas aqui de A que estão se relacionando com o 9. Mas isso também não é problema para a função, tá? Isso continua sendo função. Então isso é uma função. Por que é função? Porque cada elemento de A está relacionado com apenas um elemento de B. Tá? As restrições são em relação ao conjunto A. Então essa é uma função de A em B. Ok? Vamos para o nosso último exemplo. Nesse exemplo, vamos de novo começar. Meu conjunto A e o meu conjunto B. No conjunto A eu vou ter os números 4, 9 e 16. No meu conjunto B eu vou ter os números menos 2, 2, 3 e 4. E eles vão estar relacionados através da fórmula y ao quadrado vai ser igual a x, sendo que y são os valores que estão em B e x são os valores que estão em A. Ok? Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Vou começar do mesmo jeito que eu comecei os outros, isto é, saber quais os valores que x pode assumir e ver com quem ele vai estar relacionado com y. Ok? Bom, então no meu caso eu vou começar. X pode assumir os valores 4, x pode assumir o valor 9 e x pode assumir o valor 16. Se x for 4, então eu vou ter y ao quadrado vai ser igual a 4. Mas peraí, y ao quadrado sendo igual a 4, eu tenho que deixar esse y sozinho de um lado. Então, para fazer isso, eu vou ter que tirar a raiz quadrada. Então, y vai ter que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Toda vez que eu tenho uma incógnita elevada ao quadrado, e eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados, isso vai me implicar a ter esse mais ou menos, esse módulo aqui, a gente chama de módulo. Okay? Então, y vai ter que ser igual a mais ou menos 2. Quer dizer o seguinte, que y pode ser o valor 2 ou y pode ser o valor menos 2. Por que isso acontece? Porque, olha só, eu não tenho que y ao quadrado tem que ser 4? Bom, quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, 4. E quanto que é menos 2 ao quadrado? Também é 4. Ah, então esse meu 4 pode ter duas respostas, o 2 e o menos 2. Então o meu 4 vai estar relacionado com o menos 2 e também vai estar relacionado com o 2. Bom, de novo, se x for 9, então y ao quadrado vai ter que ser igual a 9. Y vai ter que ser igual a mais ou menos raiz de 9. Então, y vai ter que ser igual a mais ou menos 3. Isto é, o y tem tanto a resposta de mais 3 quanto de menos 3. Então, y pode ser mais 3 ou y pode ser menos 3.
Mas nesse caso eu não tenho menos 3, então o 9 aqui vai estar relacionado apenas com o 3. Do mesmo jeito, se x for 16, o meu y ao quadrado vai ter que ser igual a 16. Então y vai ter que ser igual a mais ou menos raiz de 16. Logo y vai ter que ser igual a mais ou menos 4. E aí do mesmo jeito do 9, né? O y pode ser mais 4 ou menos 4. Mas eu não tenho menos 4, então o meu 16 vai estar relacionado apenas com o 4. Agora vamos analisar como essa relação está se desenvolvendo. Todos os elementos de A estão relacionados com os de B? Sim, estão. Mas cada um deles está relacionado com apenas um e um só elemento de B? Não. O número 4, ele está relacionado com 2 elementos. Ele está relacionado ao mesmo tempo com o menos 2 e com o 2. Tá? Então, nesse caso aqui, eu digo que essa relação não é função de A em B. Então, não é função de A em B. Por quê? Justamente porque o 4 está relacionado com 2 elementos de B. E só pode ser um de cada vez. Bom, pessoal, essa é a ideia inicial de funções. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. E por favor, ajude o canal. Deixe seu like, se inscreva e veremos no próximo vídeo, gente. Até mais!